Hoje é right here, right now mesmo, né? Porque tá chovendo, tem trovão, tem raio fazendo assim. É o que tem pra hoje. E aí, Rocamboliers, eu sou o Thiago. E eu sou o Jean, esse é o canal Rocambole, um canal que fala sobre séries e filmes. Se você já conhece a gente, aí galera, se não conhece ainda, aproveita esse momento, se inscreve, deixa o seu like e fica aqui pra acompanhar tudo que a gente lança. A gente tá acompanhando o We Are, comentando cada novo episódio da série, e este vídeo é pra quem já assistiu o 6º episódio, que foi ao ar no dia 14 de outubro na HBO. Aqui a gente... Tá difícil hoje. Aqui a gente vai falar sobre o que a gente viu, dar a nossa opinião sobre o Right Here, Right Now 6, então é spoiler o tempo todo. Se a gente conseguir gravar esse vídeo, né? Pois é, gente. Tá chovendo muito aqui em São Paulo, a luz tá meio capenga, pode ter uns trovão do nada, já pedi um perdão aqui no início do vídeo. Esse episódio pra mim foi muito sobre a adolescência como um processo de transformação e como os pais encaram esse período e têm dificuldade de compreender a mudança, o passar do tempo, o crescimento dos filhos. De um lado a gente vê o Richard mais uma vez de maneira controladora, tentando resgatar essa cumplicidade que ele sempre teve com a filha, só que a maneira que ele faz isso é a maneira que ele conhece, que ele acha que tá certa. Ela tá de castigo porque cortou o cabelo, ele não quer que ela tenha contato nenhum com o Fraser, nem com a família, mas ele deu liberdade pra ela escolher a música que vai tocar no carro. Olha só que vantagem. Mas quando se é criança e você pode escolher a música que vai tocar pra família no carro, é quase como se fosse uma vitória, né? Uma responsabilidade concedida. Mas a questão é que nesse momento não é esse tipo de confiança que a Caitlyn precisa. E o fato dele conceder esse tipo de responsabilidade pra Caitlyn mostra que em alguma camada ele ainda acha que ela é a filhinha dele, que ela não cresceu, sei lá. E essa caçada também é uma tentativa bonita e desesperada dele congelar o que ele acha que é a melhor parte da vida dela. Mas logo depois ele mesmo diz que as coisas mudaram. Então... mas a resposta da Caitlyn pra isso é: ainda sou eu, pai. E é muito legal isso. É complexo demais, é um processo meio louco pra ambas as partes. A Caitlyn quer ser vista como ela é agora, mas não importa o quanto ela mude, ela quer ainda deixar claro pro pai que ela ainda é a filha dele. E que ela quer que esse pai esteja ao seu lado nos momentos mais importantes da vida. E que ele acompanhe e respeite essa transformação da vida dela, que esse é o ponto. E do outro lado, a gente também acompanha a Sarah encarando esse crescimento do Fraser, as novas experiências. Ela meio que vigiou o Fraser nesse episódio, de uma maneira sutil, mas tentando ainda ter o controle sobre a situação, sobre a vida do filho. Mesmo que ela ache que não tem o direito de censurar as experiências do Fraser, ela quer estar perto de alguma maneira. E rola um excesso de liberdade por parte da Sarah, a gente já comentou isso em outros vídeos, e a maneira dela criar o Fraser. E outra coisa que rola é o incentivo da Sarah pro Jonathan se aproximar do Fraser. E ela sabe do interesse do filho, ela sabe do flerte que tá rolando ali. Inclusive ela usa, né, as palavras novos estímulos. Ele tá precisando de novos estímulos. Eu não esperava essa reação dela. E é uma questão, inclusive, né, que foi levantada pela Meg nesse episódio, porque é um cara de 30 anos saindo com um menino de 14. A Sarah até tenta dizer que essa relação vai para um lado de irmão mais velho e de pai, mas nem ela acredita nisso, fica claro que é só pra mudar o rumo da conversa. A relação deles agora ficou bem mais íntima e tá surgindo ali uma parceria muito bonita entre os personagens. Pra além dos desejos sexuais ou românticos, ainda que eles estejam ali de algum jeito, né? Eu sinto que o Fraser tá começando a se sentir muito à vontade com o Jonathan, e vice-versa. O Fraser tá num momento de descoberta da vida sexual, ele tá com os desejos completamente aflorados e ele tá projetando esses desejos no Jonathan. E tá muito evidente que a maneira do Fraser lidar com isso é através da perspectiva de um adolescente, talvez até do seu primeiro amor. Ele fica ouvindo os mesmos áudios várias vezes, se batendo na cama, fica com cara de bobo quando vê o Jonathan. Pois é, e sobre a diferença de idade, um caso como esse não é mais considerado pedofilia ou crime desde que seja consensual. E eu acho que sim, tudo isso vai da forma que a relação se estabelece, mas ainda acho delicado. Porque o envolvimento de um cara de 30 anos com um menino de 14 pode ser muito abusivo e muito doentio, principalmente pensando nessa perspectiva do adolescente que você falou. Então a gente tem que continuar acompanhando a forma que essa relação se constrói. Até o momento, eu tô achando que o Jonathan tá sendo consciente do lugar dele e cuidadoso. Eu acho que tá rolando alguma coisa por parte do Jonathan também. Ele tava demonstrando sinais antes da Sarah falar qualquer coisa. E esse encontro dos dois rendeu umas cenas muito gostosas, né? Eu confesso que eu tive alguns momentos de gargalhada com as reações do Fraser. Desde o momento do convite pra sair, no campo, no karaokê, foi muito bom. E, gente, vou dizer um troço aqui. Eu entendo que muita gente tem achado o Fraser um menino chato e tal, mas o Jack Dylan Grazer tá arrasando demais. A expressão corporal dele muda de acordo com quem tá com ele em cena, e ele criou uma forma muito característica de reagir às coisas. É um trabalho de muita sensibilidade, é muito legal. Engraçado que eu lembro de você falar exatamente a mesma coisa e me chame pelo seu nome. Mas é porque o Timothy também tem um trabalho muito sensível ali. Deve ter sido a mesma preparadora corporal. Pode ser. E tem um momento em que a gente vê o Fraser tirando uma nude. Pra quem é que ele vai mandar essa nude? Eu acho que é pro Jonathan, mas
Mas cadê o Mark, que ele falou lá no início da temporada e depois nunca mais? Quem foi o Mark na vida do Frasier? Será que essa nude pode ser pro Mark? Questões que me surgiram aqui. eu fiquei pensando sobre o Mark, talvez ele seja um elemento ali só pra mostrar a complexidade das relações do Frasier, já que ele disse que nunca tinha beijado. Mas eu tô achando que o Mark nunca vai aparecer, que a gente não vai saber nem a cara dele. Eu acho que o Mark tá superado. Não, eu acho que ele ainda aparece. Não talvez em pessoa, mas ainda vai voltar esse assunto. E aí vamos falar um pouquinho sobre a relação da Caitlyn e do Frasier. Eu senti que nesse episódio, mais do que nunca, ficou evidente a importância que um tem pro outro. A gente viu eles separados na maior parte do tempo, mas sempre muito conectados. A existência de um na vida do outro é um desses fatores de transformação, e é isso que incomoda tanto o Richard, porque ele não consegue entender o envolvimento dos dois. Ele só consegue entender da maneira romântica. Sim. Tanto é que ele diz que tem medo da filha se machucar por se apaixonar por um cara gay. E é nesse diálogo entre pai e filha que a gente tem uma frase muito importante. O Richard tenta rotular o Frasier de algumas maneiras e a Caitlyn diz: ele só parece assim, ele não é realmente isso, ou não é só isso. E pensando no nome da série, Nós Somos Quem Somos, no título dos episódios, Aqui e Agora, e nos recortes que fazem parte da linguagem da série, essa frase define muita coisa pra mim. É sobre quem eles são em cada um desses momentos que a gente acompanha, mas nunca é sobre rótulo ou qualquer verdade absoluta. Afinal de contas, nós somos mutáveis, não é não? Nossa, viajou, né? Mas é. E só pra fechar esse assunto, o que foi aquele momento de dança dos dois no refeitório militar, né? Pra mim, essa cena significa simbolicamente esse lugar especial que eles encontraram na amizade um do outro. É um lugar de muita segurança, de liberdade pra ser quem se é, e que eles construíram esse lugar juntos. Então, pra mim, essa cena não aconteceu de fato. É um vislumbre do Frasier, talvez, mas que significa esse lugar que ele conquistou com a Caitlyn. E rola uma conversa bem estranha entre a Sarah e a Maggie. Rola. A Maggie pede pra Sarah contar alguma coisa e ela responde que não, você não pode saber. Será que é em relação a alguma coisa da missão? Eu acho que pode ser. É, porque se for sobre isso, talvez faça até sentido ela não querer contar ou não poder contar. Mas logo em seguida, a Sarah vai futricar no celular da Maggie pra ver a mensagem que ela recebeu. Aí assim, você não pode saber das minhas coisas, mas eu tenho que saber até das mensagens que você recebe. E aí a gente viu a Caitlyn falando que ela tá virando um monstro e que ela nunca mais quer beijar nenhuma menina. Aí ficou subentendido também numa frase do Frasier que ela não se sente à vontade no vestiário feminino. Ela tira os brincos quando ela tá no carro com o pai. Vários sinais semelhantes aos que a gente já tinha visto nos episódios anteriores. Só que nesse, o assunto da transexualidade foi bem mais direto. A Sarah fala de uma maneira muito genuína e natural sobre a Caitlyn querer ser um soldado homem. E depois a gente vê a Caitlyn vendo vídeos de como aplicar os hormônios sozinha. Então possivelmente no próximo episódio a gente vai começar a acompanhar de fato essa transição da Caitlyn. E mais uma vez, no vídeo sobre o 6º episódio, o elenco ainda chama a Caitlyn no pronome feminino. Mas eu acredito que a partir do próximo episódio isso já pode mudar, chamando ele de Harper, assim como o Frasier faz. E no final do episódio a gente teve o Trump eleito presidente dos Estados Unidos em 2016. E muito pesado ter ali os créditos todos com frases do pronunciamento dele e com frases de analistas políticos também. Porque foi uma noite histórica para o país no qual um pensamento extremamente retrógrado e tradicionalista venceu. E agora a gente entende o porquê que o Richard fala que não pode usar os bonés vermelhos fora de casa. Tem um momento em que o eleitor do Trump diz, né, que se ele usasse um boné vermelho na rua ele podia ser apedrejado, olha só. E tem uma coisa que eu tava pensando aqui, gente, o último episódio de We Are Who We Are vai ao ar no dia 2 de novembro, um dia antes das eleições dos Estados Unidos desse ano. Não é à toa. É muito óbvio que essa crítica e esses apontamentos ao governo do Trump, elas vão continuar nesses dois episódios. Não, eu acho que vai acontecer alguma parada pesada em relação a isso. É disso que eu tô falando. E quando a Sarah tá vendo esse pronunciamento, ela recebe uma ligação de alguma notícia que possivelmente é muito trágica, pela maneira que ela reagiu e saiu de casa. E ela pergunta quantos, né? Então provavelmente quantos soldados estão envolvidos ou quantos mortos. E aí eu já liguei ao Craig, então provavelmente o Craig tenha... morrido. E com o Craig morrendo ou não, isso vai dar uma confusão na base, porque foi uma medida meio antecipada da Sarah. Acho que ela tava querendo mostrar serviço, dizer que os caras estavam prontos e mandou esses soldados pra guerra antes do tempo. Eu achei sensacional esse episódio, gente. Eu fiquei refletindo muito sobre essa coisa de viver o presente. A frase do designer que o Frasier tava assistindo no YouTube é incrível, porque ele fala ali sobre as pessoas que ficam sempre nessa de que o passado é melhor. Mas que fazendo isso, elas estão colocando o presente em segundo plano, desejando viver algo que não volta mais, que não vai existir mais. E eu associo isso a muita coisa da linguagem da série, mas eu queria evidenciar aqui aquelas fotografias borradas que aparecem no meio dos episódios, quando a imagem congela. Isso aconteceu algumas vezes no 6º. É o aqui e agora daquelas pessoas, representa o sentimento delas naquele momento, mas ao mesmo tempo é também um alerta pra gente como público. Isso vai passar, então o mais certo a se fazer é viver a vida com intensidade. Filosofei, mas eu realmente acho isso muito lindo em We Are Who We Are. Eu amo essa série, mas eu que gosto de coisas mais frenéticas, tô sentindo a pequena necessidade de acelerar um
um pouco esse processo. Às vezes eu sinto que a série fala de coisas muito legais, mas é como se ela quase não saísse do lugar, são passos de formiguinha. E eu não sei muito como reagir a isso porque só faltam mais 2 episódios. Mas muito provavelmente o objetivo seja esse mesmo. Eu não tenho que me preocupar com o que vai acontecer no futuro desses 2 episódios. Eu tenho que curtir o momento aqui. Mas ao mesmo tempo que eu gosto disso, eu não gosto. E eu não posso deixar de falar que isso não esteja me incomodando um pouquinho. Mas aí olha só, eu tô meio que me contradizendo, dizendo que eu gosto, que eu não gosto, nem sei mais. Eu só sei que eu não concordo. Mas é isso, gente. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Mais um, faltam só 2 agora. Se inscreve no canal se você ainda não fez isso, dá um like no vídeo, ativa o sininho pra receber a notificação dos próximos vídeos e fica aqui com a gente. E agora que a gente tá no final do vídeo, a tempestade passou, a luz não tá piscando, acabou o trovão, valeu aí tempo. E como a gente conseguiu chegar no final desse vídeo, deixa aqui nos comentários o que você achou desse episódio. É isso, gente. Tchau.